Sei que o Senhor espera e deseja se revelar, mostrar toda a sua graça e de perto nos guiar. Nunca vi um Deus chegado assim, com tua doce voz nos falar. Não queremos só te ouvir, nós queremos ver tua glória. Não te escondas mais, meu mestre, não te escondas mais, amado meu. Deixa eu te achar, meus olhos querem te ver. Deixa eu te contemplar. Não te escondas mais, meu mestre, não te escondas mais, amado meu. Deixa eu te achar, meus olhos querem te ver. Deixa eu te contemplar. Nessa música, eu escrevi essa música há muito tempo, baseado em alguns versículos. Aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 19, vamos ler a partir do 19, para a gente entender. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da diversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então, esse versículo aqui é super lindo, né? Fala que o nosso mestre não se esconderá mais. Com os nossos próprios olhos nós o veremos. O nosso mestre é o Senhor Jesus. Deus ficou oculto aos nossos olhos, nós não podíamos vê-lo, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém veria a Deus. Mas Ele disse que nós o veríamos com os nossos próprios olhos, que o nosso mestre não se esconderia mais. Então, Jesus veio, né? E com os olhos, né, dos próprios discípulos, viram Ele com os seus próprios olhos, puderam contemplar o Deus Todo-Poderoso em forma humana, e Ele esteve aqui. E Ele disse, aqui está dizendo assim: você não vai chorar mais, como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, Ele responderá. Aqui está dizendo que o nosso mestre, Ele se deixará ver e Ele também nos guiará. Aqui está dizendo: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. Então, como eu escrevi nessa música, o Senhor deseja se revelar e de perto nos guiar. A voz de Deus nos guiar. Quando nós sairmos do caminho, nós ouviríamos uma voz dizendo atrás de nós: este é o caminho, siga-o. E também aqui em Isaías 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Então, Isaías está afirmando que não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Um Deus tão chegado assim. Na outra tradução diz tão chegado assim. Um Deus tão chegado como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o Senhor, Ele é diferente de todos os deuses que esse mundo fala, porque Ele é um Deus de perto, é um Deus que se aproxima de nós. Ele desceu até nós. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele veio até nós. Vamos ler lá em Hebreus. Em Hebreus capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os seus adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de bodes, de touros, tire pecados. Voltando lá em Isaías 64, só para reforçar essa palavra, continuação aqui diz assim: versículo 6. Vou ler o versículo 5 também, só para a gente entender. Venhas ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, dos seus caminhos, mas prosseguindo nós nos nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, ou seja, ele está indagando a Deus como nós poderemos ser salvos se todos nós somos pecadores e até os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Esses trapos imundos, acredita-se que está se referindo àqueles panos que eram enrolados no corpo dos leprosos. Então, as nossas justiças são como trapos imundos. As nossas obras, ele não falou os nossos pecados são como trapos imundos. Ele está falando que as nossas justiças, então, ou seja, até aquilo que a gente faz para Deus, que a gente tenta fazer para Deus, é como um trapo imundo. Por quê? O trapo, os tecidos, eles só eram usados para cobrir uma ferida, mas não para curar a ferida. E esses trapos imundos, eles não tinham poder para sarar o leproso. Eles não curavam o leproso, eles só escondiam a lepra. Então, ou seja, as nossas bondades, aquilo que a gente faz de bom, elas só escondem as coisas sujas que nós temos, porque na verdade todos nós pecamos. Ainda que a gente tenha aparência de bondade, o nosso coração é corrompido. Então é como aquele trapo que cobre a ferida do leproso. A ferida está lá, mas o trapo está tampando. Então as nossas boas obras, elas são somente uma aparência, mas a ferida podre, a ferida aberta está ali. E Deus conhece
as nossas feridas que estão escondidas debaixo das nossas boas obras, as nossas intenções que estão escondidas atrás das nossas bondades, os nossos maus pensamentos, maus sentimentos que estão escondidos atrás dos nossos atos de justiça. Só Ele conhece. Então, Ele não se agrada dos sacrifícios, porque os sacrifícios da lei de Moisés eram uma sombra de Cristo, do que Jesus ia fazer. Eles por si só não tinham poder para nos purificar dos pecados. Eles eram uma recordação anual dos pecados. O sangue de bodes e de touros não pode tirar pecados, ele não pode mudar o coração. Não pode mudar o coração das pessoas. Então a atuação do Espírito Santo e de Jesus não é somente um ato de externo, mas é algo que acontece no nosso interior. A obra de Jesus, ela é de dentro para fora. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, aqui em Hebreus 10, versículo 5, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, Deus mostrou em vários versículos que ele estava cansado daquelas ofertas, daqueles sacrifícios, porque as pessoas ofertavam, mas continuavam vivendo longe de Deus e achavam que Deus gostava mais das ofertas. Como algumas igrejas hoje, reforçam a ideia de que Deus quer a sua oferta, de que Deus quer o seu tudo, o seu dinheiro. Não. Jesus quer mudar você por dentro. Deus quer o seu coração. Não que Ele quer só o seu coração, mas Ele quer primeiro o nosso coração. É porque do coração que procedem as fontes da vida. Se o Senhor não tiver o seu coração, Ele não tem você. Ele quer o seu coração, o meu coração. E Ele disse: ofertas e sacrifícios não quisestes, mas um corpo me preparastes. Tem muitas pessoas tentando barganhar com Deus através de ofertas, de dízimos e de trabalhos voluntários e de obras, tentando barganhar com o Senhor. Na verdade, o Senhor não gostou dessas coisas. Essas coisas só podem ser feitas como um reflexo daquilo que a gente já é por dentro, e não como uma forma de mascarar as nossas maldades, de esconder os nossos pecados, como os fariseus, que gostavam de mostrar santidade. Eu dou o dízimo de tudo, eu não sou adúltero, eu não faço isso, não faço aquilo, mas Jesus sabia do coração deles. Então a justiça deles eram como trapos imundos, só escondendo a maldade, só serviam para aparência, para esconder as maldades do coração. De ofertas e holocaustos pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele veio fazer. Primeiro Ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas.
Então Jesus cumpriu a vontade de Deus. Aquilo que nós nunca poderíamos fazer, Ele fez. E por causa do cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados uma vez por todas. Que forte isso, né? O nosso mestre esteve escondido por causa dos nossos pecados e nós não poderíamos chegar a Ele, mas Ele não se escondeu mais e apareceu e veio como homem, morreu por nós e o seu sacrifício cumpriu a vontade de Deus. E pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados uma vez por todas. Existe uma santificação no exato momento que nós cremos em Jesus. O nosso espírito é santificado, mas nossa mente precisa ser transformada, que nós chamamos de santificação progressiva, que é aquela santificação que nós vamos receber durante toda a nossa vida, né? Até a vinda de Jesus, a nossa mente vai sendo transformada, sendo santificada pela palavra de Deus. Mas a santificação no nosso espírito, ela ocorreu imediatamente no momento que nós cremos em Jesus. O nosso espírito estava pronto no momento em que nós cremos em Jesus. A nossa mente vai ser transformada, ser santificada dia após dia. Mas o nosso espírito já foi santificado uma vez por todas. Então, o nosso mestre, ele não se escondeu mais e ele veio porque ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que é chegarmos a ele. Então, ele chegou a nós, ele desceu do céu e veio até a nós. E as nossas justiças, como a gente leu, elas são trapos que cobriam as feridas dos leprosos. Ou seja, as nossas justiças, elas são muitas vezes para mascarar as nossas iniquidades. Quem trouxe a verdadeira cura, ou seja, não mais é um trapo para esconder iniquidade, mas a cura verdadeira foi o Senhor Jesus. Ele é quem nos cura realmente do pecado e das nossas dores. Ele veio trazer uma cura de dentro para fora. Ele veio nos guiar de perto. Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar de perto. E essa voz nos acompanha. Nós que somos filhos de Deus, ele diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então hoje nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que é o nosso guia, é o nosso Pai. Ele está nos guiando e falando com a gente, ensinando a gente o caminho, ensinando a gente o que a gente deve fazer, nos lembrando das Escrituras, nos lembrando o que Jesus fez. Ele é o nosso guia. O Espírito, ele utiliza a palavra para nos guiar. Né? Muitas pessoas abandonam a palavra e falam, não, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele não vai te guiar se não for pela palavra. Não tem como você tirar o Espírito ou tirar a palavra. Os dois andam juntos. Então, é a palavra e o Espírito. Então, nós somos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. O nosso mestre não está se escondendo mais. Nós hoje temos livre acesso à presença dele, podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Nós podemos hoje falar com o Pai e pedir a Ele qualquer coisa em nome de Jesus. Nós fomos santificados uma vez por todas no nosso espírito. Você está santificado, eu estou santificado. Se você se entregou a Jesus de verdade, se você creu no Filho de Deus, você foi santificado. Está escrito aqui, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. A nossa mente precisa ser santificada dia após dia.
mas o nosso espírito está santificado. Então, creia nessa verdade. Os trapos de imundície das nossas justiças, elas só escondiam os nossos pecados, elas não podiam curar, não podiam libertar, mas a obra de Cristo pode sim resolver o problema e não somente esconder os problemas. Ele disse que Ele colocaria a sua lei no nosso coração, ou seja, Ele falaria conosco de dentro para fora. Ele falaria e nos ensinaria no nosso coração. Então, nós estamos andando com o nosso Pai. Uma coisa que nós temos que entender é que nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem atemorizados, para viverem novamente com medo. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba. Isso significa paizinho, ou seja, meu pai querido. O espírito de adoção, ele faz você ver Deus como um papai, como um paizinho amoroso, e não como um carrasco que está pronto para te matar e te destruir. O espírito de adoção, ele veio para mostrar para você, para convencer você de que você é filho de Deus. Não para colocar medo em você, não para fazer você se sentir mal, mas para te guiar, para te ensinar a ser filho de Deus e para mostrar para você o tanto que Deus te ama. Então, o espírito de adoção, ele cria um elo entre você e o Pai, fazendo com que você conheça o amor de Deus por você, e ele faz com que você também ame a Deus. Então nós recebemos o espírito de adoção. O nosso mestre não está se escondendo mais de nós, e ele está trabalhando em favor de nós. Então não é nós que trabalhamos, é ele que trabalha. Nós nunca chegaremos a Deus pelo nosso esforço. Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não revelar. Então ninguém vai a Deus pelo seu próprio esforço. Se você acha que você foi a Deus porque você buscou muito, porque você orou muito, você está enganado. Você foi a Deus porque o próprio Jesus te conduziu. Você foi a Jesus porque o próprio Pai te levou. Então nós somos escolhidos. Não somos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Então, se você hoje está em Cristo, você não está por sua vontade própria, você está porque você foi escolhido. Você é um escolhido do Senhor. Então, guarde essa palavra. O nosso Mestre não está mais escondido, nós temos livre acesso a Ele. E Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. As nossas justiças são como trapos de imundície, mas a justiça de Cristo é perfeita. Nós temos o dom da justiça e a obra de Cristo nos santificou uma vez por todas. E nós recebemos o espírito de adoção que nos convence que nós somos amados, nós somos filhos de Deus e não existe mais nenhuma separação entre nós e Deus. Nós podemos sossegar em Deus, descansar no amor do Senhor. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de adoção. Graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe você, em nome de Jesus. Ninguém jamais viu a tua face. Ninguém jamais viu a tua face, mas o seu Filho revelou a nós. Ele é a sua imagem. Ele é a sua imagem. Pela tua morte recebemos da tua santidade.
ninguém jamais viu a tua face, mas o seu Filho revelou a nós. Ele é a sua imagem, ele é a sua imagem. Pela tua morte recebemos da tua santidade. Agora poderemos te ver, ó Senhor, por toda eternidade. Por toda eternidade. Eu quero te ver, eu quero te ver, mais do que tudo, meu amado. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver, eu quero te ver, mais do que tudo, meu amado. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Ninguém jamais viu a tua face, ninguém jamais viu a tua face, mas o seu Filho revelou